Falando de o verdadeiro segredo da mente milionária, se você pudesse assim elencar três fatores principais para a pessoa ter uma mente milionária, o que, que não pode ficar de fora? Vamos lá. Eu vou falar os 6 princípios dos grandes sábios, que isso é o que constrói uma mente milionária. Número 1, perícia. Número 2, prudência. Número 3, paciência. O que é perícia? Você tem que ser bom em alguma coisa. Então, você quer ser bom em finanças? Pega todos os livros de finanças e estuda pra caramba isso. Você quer ser bom em networking, você quer ser bom em franquia, você quer bom em eutagogia, pedagogia, não importa. Estuda muito isso. Tem gente que não se preocupa com formação hoje em dia. Eu me preocupo com formação. E não é formação escolar só que eu estou falando. É formação de você sentar a bunda numa cadeira e estudar. Você tem que saber daquilo que você está fazendo. Segundo, prudência. Você tem que ter cuidado. Quando eu chego aqui na internet para conversar, eu tenho cuidado com o que eu vou falar. Se eu começar a falar coisas muito difíceis e complexas, para quem está começando ali, não vai entender nada. A gente vai prejudicar a pessoa. Se eu sou médico, eu tenho que ter cuidado para não deixar uma gase no estômago da pessoa que eu fiz cirurgia. Se eu sou engenheiro, eu tenho que ter cuidado para não gerar ali uma rachadura num pilar de uma torre que tem um monte de gente vivendo. Terceiro, paciência. É respeitar o tempo das coisas. Para quem lê a Bíblia aí, sabe que Eclesiastes 3 fala assim, Zanon, que todo propósito abaixo do céu tem seu próprio tempo. Você tem que saber ser uma sementinha, depois um brotinho, depois uma árvore, depois vem o fruto. Primeiro você é um espermatozoide, bebezinho, criança, adolescente, adulto, idoso e morre. A natureza tem suas fases de desenvolvimento. Agora, outros 3 princípios para a mente milionária, anota aí o quarto. Lateralidade. O que é lateralidade? Você vai estudar muito, só que você não vai estudar uma coisa só não. Você vai estudar várias coisas. Você não vai ter preconceito com nada daqui para frente. Você quer ser um cara excelente em finanças? Dá uma estudadinha em contabilidade também. Dá uma estudadinha em marketing também. Estuda sobre psicologia também. Estuda sobre branding. Estuda sobre networking. Lateralidade. Quinto princípio dos grandes sábios. Escutativa. O que é escutativa? Você está numa roda e tem um monte de gente falando um monte de coisa. Você vai notar que eu sou tipo um radarzinho. Eu fico assim, ó, pegando tudo o tempo inteiro. Eu não sou o cara que falo. Eu sou o cara que escuta o tempo inteiro. Para falar, você tem que falar assim, ó, Gilberto, fala aí. Porque senão eu sou igual o Charlie Chaplin. Eu fico caladinho e emociono. Caladinho. Só que eu não falo, eu só escuto. Esse é o primeiro P do marketing, chama pesquisa. Quais são os 8 P's do marketing? Pesquisa, planejamento, produção, publicação, promoção, personalização, propagação, precisão. Então o primeiro P é pesquisa. Isso vem de escutar. E o último princípio dos grandes sábios, anota aí. Amor. Gilberto, o que é amor? É só o argumento de venda mais forte que existe. Tem gente que fala que o principal recurso da vida é o tempo. Só que não tem como você ter tempo sem ter vida. Então acaba que o principal recurso da vida é a vida. Só que se eu te colocar num muro de execução, você e uma pessoa desconhecida, e só tiver uma bala, eu falo assim, quem de vocês dois quer morrer? Você fala assim, a outra pessoa ali. Porque você tem sua família te esperando na sua casa, você quer voltar para eles. Agora se eu coloco você e o seu filho do lado e pergunto, quem quer morrer? Você fala assim, eu quero morrer. Por quê? Mais importante que sua vida é o amor. São as pessoas de quem você ama. Então você dá a vida pelo seu filho. E filho é filia. Filia é amar. Bom, top. Então se tiver amor naquilo que você está fazendo, você sempre vai tratar a sua empresa, seu negócio, como se fosse um filho. Esse é o segredo. Top demais. Dos maiores erros que você já cometeu, quais são eles e o que você teria mudado, feito de diferente? Ó, eu não chamo nem de erro, porque como eu aprendo com erro, eu vou te contar que o maior erro que eu cometi foi não ter aprendido com esse erro. Simples assim. Então, quando você não aprende com erro, isso é um grande erro. Se você aprender, chama-se repertório. Não é erro, entendeu? Show.
A gente estava batendo um papo aqui antes de a gente começar o podcast e você estava falando que tem pessoas que não sabem fazer um network, né? Acha que estão fazendo um network, mas não estão fazendo um network verdadeiro. Na sua visão, o que seria um network poderoso, assim? Porque você fala que a gente pode, através do network, fazer um branding e acessar qualquer pessoa. Sim. Fala um pouquinho disso daí pra gente, porque eu acredito que você ter um network poderoso também tem a ver com uma mente milionária, né? Sim, porque quanto mais próximo você está de pessoas de sucesso, mais a sua mente cresce, evolui e aprende. Sim. Falando um pouquinho de network, o que seria para você, na sua visão, um network poderoso? Tá. O que todo ser humano faz todo dia, Zanon? Ou teria que fazer? Cocô. Você faz cocô? Todo dia. Eu também faço cocô todo dia. O que é cocô? Competição e colaboração. Isso é cocô. Todo empreendedor ele tem seu tempero de competição e todo empreendedor tem seu tempero de colaboração. É por isso que a gente é empreendedor. A gente gosta de competir e ter o melhor produto e ter a melhor empresa, mas ao mesmo tempo a gente gosta de ajudar as pessoas, colaborar para a vida delas. O segredo do networking, número 1, é você ser uma pessoa de ter muito resultado já. Você tem muito resultado, você vai chegar numa mesa e você vai começar a falar um pouquinho dos seus resultados, sem querer aparecer demais. Quando você começa a falar dos seus resultados, você desperta quem está ao redor uma certa curiosidade. Lá no fundo é uma competição. A pessoa ela começa a competir com você. Mas será que ele tem um resultado melhor que o meu? É desse jeito. Só que aí você vai lá e começa a colaborar com a pessoa. Aquela pessoa que começa a ter uma invejinha, uma competição com você, você começa a colaborar com ela, ensinar o que você fez. Do nada ela quer virar sua melhor amiga. Então se você aprender cocô, que é competição e colaboração numa mesa, já era. Esse é o segredo do networking. Só que não sente na mesa antes de ter resultado. Não queira utilizar as pessoas para crescer. Você já tem que ser grande para conversar com gente grande. E para ser grande, primeiro você tem que ralar sozinho no Vale da Sombra da Morte. Uau. É uma vida de solidão mesmo. Ninguém vai te ajudar e ninguém está nem aí para seus problemas. É quando ninguém te vê, né? É o que você faz no escuro que vai te trazer para a luz, né? Isso. Às vezes a pessoa olha o Zanon e fala, pô, o Zanon ano passado faturou $500 milhão, tem mais de 2.400 franquias espalhadas, mas ninguém viu os 10 anos de escuridão, costumo brincar, Gilberto. Que é quando ninguém te conhece, ninguém sabe quem é você não tá ganhando dinheiro, você tá passando dificuldade e você tá ali ralando, trabalhando todo santo dia. Então, perfeita a sua colocação.